bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre como eu aprendi a falar inglês. Isso é uma pergunta que muita gente na minha vida pessoal me faz, né? Como raios eu aprendi a falar sozinha. E eu vou dizer pra vocês, vou dar as minhas dicas de como aprender tanto inglês como qualquer outro idioma. Antes que a gente prossiga, eu gostaria de informar sobre uma coisa. Eu fiz, sim, curso de inglês durante um ano, só que quando eu fui pro curso, tudo que eles estavam ensinando naquela época, que era a fase tipo, inicial do curso, só as coisas básicas, tipo cumprimentos, palavras bobas, né, que são usadas no dia a dia, no cotidiano, eu já sabia. Então eu basicamente não aprendi muita coisa no curso, eu aprendi quase nada. A única coisa que eu aprendi lá e que me ajudou depois foi na formulação de frases, né, que eu não sabia fazer muito bem, e as regras, e isso me ajudou, o curso. Mas com relação à minha pronúncia, a coisas que eu já sabia, nada mudou. Então, vamos lá, começando primeiro com de onde surgiu o meu interesse por inglês. Eu sempre gostei de músicas em inglês por conta do meu pai e do meu padrasto, que sempre gostaram de músicas americanas. Meu pai, quando eu era pequena, ele costumava colocar muito pra tocar em casa Michael Jackson, Chris Brown, Akon, Ja Rule, Rihanna, Beyoncé, enfim. E eu cresci ouvindo essas músicas e eu gostava bastante. Então, o meu interesse surgiu daí, porque eu sempre gostei muito de música, sempre fui apaixonada por música. Então, quando eu ouvia esses cantores e cantoras cantando, eu queria cantar junto. Então, desde muito pequenininha, eu sempre tentei repetir as palavras. E isso foi, embora eu não tenha aprendido por ali, isso foi me ajudando a desenvolver a minha audição para palavras em inglês. A partir daí, quando eu tinha uns 10, 11 anos, foi quando eu comecei a realmente me interessar em aprender a falar. Então eu comecei a estudar as músicas que eu gostava de ouvir. Eu pegava aquela música que eu gostava bastante, eu lia ela toda em inglês e tentava traduzir dentro da minha própria cabeça usando as palavras que eu já conhecia. Então, por exemplo, se eu tinha uma música que tinha uma frase que tinha 4 palavras e eu conhecia uma daquelas palavras, eu tentava formar aquela frase dentro da minha cabeça usando o contexto daquela palavra que eu conheço. Então, como eu já conhecia algumas palavras por conta do meu interesse por música, eu comecei a tentar traduzir as músicas e a partir daí eu comecei a ter um interesse maior em aprender realmente o inglês. Foi quando eu comecei aí eu fazia isso, eu pegava a música, lia, tentava traduzir. O que eu não conseguia de forma alguma traduzir, eu pegava, depois de eu já ter tentado traduzir tudo, e pegava a versão traduzida da música e via onde eu acertei e onde eu errei. Com isso, eu aprendia novas palavras para quando eu fosse fazer a mesma coisa com outra música, eu já conhecia eu tinha uma gama maior de palavras para usar e aí eu conseguia traduzir com mais facilidade. Por quê? A gente não precisa ser um dicionário, uma Wikipédia ambulante. Tudo que a gente precisa é de um vocabulário de um tamanho, assim, usável, que você consiga utilizar para traduzir o restante das coisas baseado naquilo que você já sabe. Eu entrei no curso com 14 ou 15 anos, não me lembro direito, e eu fiquei lá por um ano só. Eu só fiz o primeiro livro e eu nem cheguei a terminar. Como eu disse, o curso me ajudou com conceitos que eu não conhecia, mas que depois eu aprendi na própria escola mesmo. Então, tipo, não tinha necessidade do curso para essa finalidade. O curso ele é ótimo para quem quer treinar conversação. Por quê? A parte escrita você pode treinar em casa, sem problema nenhum. Já com a conversação, as pessoas, para você saber se as pessoas estão entendendo o que você quer dizer, é bom você ter alguém para conversar. E naquela época isso me ajudou bastante. O curso ele tinha, né, os dias de conversação, que era todo sábado, que a gente podia ir, e era proibido falar outro idioma. Você não podia falar em português, você só podia falar no idioma que você estava tentando aprender. E isso ajuda bastante. Só que
você não precisa ir até o curso para poder ter esse tipo de experiência em casa. Tudo que você precisa fazer é entrar dessas salas de chat de algum assunto que te interesse. O que me ajudou bastante com a conversação fora do curso foi jogos online. Por quê? Eu adoro jogos. Eu sou completamente viciada em Overwatch. Se deixar eu jogo o dia inteiro. Eu só não tenho jogado muito porque minha internet também é porcaria. Então, mas quando a internet tá boa, eu jogo o dia todo, sem parar. Eu adoro, adoro, adoro Overwatch. E o que isso desencadeou foi que, quando eu tô dentro do jogo, o Overwatch ele é um jogo de equipes. Então você tem seis pessoas do lado de cá, 6 pessoas do lado de lá, pra ver quem é que vai ganhar, defendendo o ponto ou atacando um ponto. E pra você ganhar o jogo, é necessário que você trabalhe em equipe. Para que você trabalhe em equipe, você precisa se comunicar com as pessoas. Só que nem sempre as pessoas no seu time vão ser do seu país, eles nem sempre vão falar português. E por muitas vezes eu acabo jogando com gente do Chile, da Argentina, do Paraguai, até americanos e canadenses que acabam caindo no meu servidor, eu não sei porquê. Para que todo mundo consiga se entender, é necessário que a gente utilize um idioma universal, que no caso, para todo mundo, acaba sendo o inglês. E dessa forma, usando o Voice Chat, que é o chat por voz, eu conseguia conversar com as pessoas e conseguia desenvolver estratégias para ganhar o jogo. Ou a gente conversava pelo chat por texto, para poder desenvolver, dizer que tinha gente atrás, qual personagem que está do outro lado que a gente precisa counterar, coisas do tipo. E dessa forma eu acabei aprendendo mais palavras, eu treinei minha conversação, eu treinei meu raciocínio em inglês, que começou a ser muito mais rápido, porque eu precisava daquela resposta imediata. E aí a minha cabeça começou a funcionar muito melhor pro inglês, porque era meio que obrigatório pra gente conseguir ter um resultado satisfatório no jogo. Se você não gosta de jogos, se você não tem interesse por jogos, você pode procurar essa mesma dinâmica em outras comunidades. Você pode procurar, por exemplo, você gosta de livros. Um exemplo, você gosta de livros. Tenta ler inglês. Tenta conversar, pegar um livro que você gosta, que provavelmente é americano, porque muitos dos livros que a gente lê aqui são livros americanos traduzidos para o português. Então, se você gosta muito daquele livro, pega e entra no Instagram da autora ou do autor. Entra numa comunidade que fale sobre o livro e tenta se comunicar com as pessoas, sabe? Se você gosta de K-pop, por exemplo. K-pop é um negócio universal no momento. Então, tenta conversar com fãs de K-pop de outros países. Pra você conversar com os próprios cantores de K-pop, você precisa saber inglês ou então coreano. Você decide qual que você quer. Se você gosta de filmes, se adora filmes, eu amo, sou apaixonada por filmes. Uma das coisas que me ajudou muito a descobrir palavras novas, a treinar o meu ouvido pra escutar melhor, foi o uso de filmes e séries. Por quê? A grande maioria, como eu disse, com os livros, a grande maioria dos que a gente lê aqui são traduzidos do inglês. São livros americanos, britânicos, enfim. A mesma coisa é com série e filme, gente. A grande maioria mesmo, são dos Estados Unidos, de Hollywood. Então, se você quer aprender inglês, pega aquele filme que você ama, que você já assistiu 90 vezes, sabe todas as falas de cor e salteado, e assiste em inglês legendado. Te garanto que vai ajudar. Vai ajudar muito. E vai chegar uma hora que você vai começar a escutar as palavras e vai reconhecer e não vai precisar mais da legenda. E esse momento em que você consegue traduzir tudo sem precisar da legenda, é tão gratificante, é tão, sabe, maneiro, é tão legal você ter essa sensação de, tipo, eu consegui. E isso, como eu disse, é com qualquer idioma. Por um tempo, eu tive o costume de assistir doramas, que são novelas japonesas e coreanas, e eu adoro esse negócio. E por um tempo, eu sou apaixonada por uma dorama em específico, que é a Itazura no Kiss, a versão japonesa, e eu conheço todas as falas de cor e salteado. E ela não tem versão dublada, tá? Dorama geralmente não tem versão dublada, é sempre legendado. Então eu acabei aprendendo
mais do inglês, porque eu resolvi que eu ia trocar a legenda de português, eu botei em inglês. Então, quando eu ia ler, eu tinha que treinar meu inglês para poder entender o que eles estavam dizendo. Mas eu acabei também aprendendo um pouco de japonês, porque eu ouvia demais. Eu reassisti aquela dorama. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes. Sério, eu sei tudo sobre aquele negócio. E então, eu acabei aprendendo algumas palavras em japonês por conta disso. Então, como eu disse, você tem... Hoje em dia a gente tem a internet, é muito fácil de você aprender qualquer idioma que você queira. Qualquer um, sério. Basta realmente ir atrás, ter vontade de estudar, ter vontade de aprender. Minhas dicas, eu separei aqui algumas no meu caderninho com a minha caneta, que parece uma varinha de fada, que é muito linda. Eu separei algumas dicas que eu usei na minha jornada de aprender inglês e continuo usando. Porque o estudo de uma língua, gente, não é algo que você para do nada. Que tipo, ai, eu aprendi tudo, eu não tenho mais o que aprender. Você sempre vai ter algo pra aprender. Sempre. Então, é um estudo constante. Claro que chega uma hora que você fica fluente e você consegue traduzir tudo tranquilamente, você consegue se comunicar tranquilamente. No meu caso, eu já cheguei em um estágio que eu consigo pensar em inglês. Isso é uma ótima dica, aliás. É você começar, tipo, conversar consigo mesmo em inglês. Pensa as coisas em inglês e tenta falar em português, entendeu? Porque aí você vai treinar a sua mente pra pensar em inglês. E eu vou dizer pra vocês aqui as coisas que eu gosto de fazer, que eu faço até hoje, pra aprender, pra treinar o meu inglês e nunca perder a prática. Por quê? Se você simplesmente estudar 6, 7 anos num curso, sair de lá fluente, sabendo tudo, mas aí você para e você não toca mais em nada em inglês por anos, você vai esquecer. Você vai esquecer tudo. É importante que a gente nunca pare de estudar. É importante que a gente sempre continue tentando se aprimorar, aprendendo mais, treinando sempre, porque quando você para de treinar, igual aconteceu com o meu padrasto, ele estudou inglês enquanto era jovem, aprendeu tudo que tinha que aprender, só que quando chegou na fase adulta, ele simplesmente abandonou e ele usava só a parte escrita, então ele não conseguia se comunicar por conversação. Ele conseguia escrever muito bem inglês, mas ele não conseguia falar. Então é importante que a gente nunca pare, que a gente nunca deixe de buscar conhecimento. E isso em qualquer área, tá? Não importa qual área de estudo você esteja buscando, você nunca pode parar de estudar. Um médico nunca pode parar de estudar. Um advogado nunca pode parar de estudar. Um professor nunca, jamais pode parar de estudar. Então, a vida é feita de aprendizados. Então você nunca, nunca, nunca pode parar. Beleza? Então vamos lá. Minhas dicas são as seguintes. Primeiro, o que a gente adora fazer em 2019? E o que você está fazendo neste exato momento? Vendo um vídeo no YouTube. E é exatamente essa a minha dica. Veja vídeos no YouTube. Só que veja vídeos em inglês. Veja vídeos que são de pessoas de outros países. Eu gosto muito de assistir vídeos em inglês para treinar o meu inglês, para aprender palavras novas, mas o que eu mais gosto dessa funcionalidade no YouTube, de você poder assistir vídeos de outros países, é que não são só americanos que estão postando vídeos em inglês, não são só britânicos que estão postando vídeos em inglês. Pessoas de outros países estão postando vídeos em inglês, brasileiros estão postando vídeos em inglês, japoneses estão postando vídeos em inglês, coreanos, indianos. Pessoas de literalmente qualquer país que saibam falar inglês vão estar postando vídeos em inglês. Eu, inclusive, teve um tempo que eu quis criar um canal em inglês, mas eu nunca tive confiança suficiente para poder fazer. Então, eu nunca criei. Eu já gravei alguns vídeos, mas nunca tive confiança para postar. Você pode usar os canais para aprender sobre o que eles estão falando e para aprender palavras novas, mas o principal para mim são os sotaques. Porque não adianta você saber falar inglês dos Estados Unidos e inglês do Canadá, mas você não consegue se comunicar com pessoas com outros sotaques diferentes que mudam a pronúncia de certas palavras. Tem vários outros youtubers de outros países que não têm o inglês, isso é importante, que não têm o inglês como primeira língua. Eles são exatamente como eu, que aprenderam o inglês depois e resolveram gravar vídeos pro YouTube. E aí
com o sotaque deles, com a forma deles de falar, de se expressar, você acaba aprendendo muito mais do que com uma única pessoa, um americano nativo que fala inglês desde que nasceu, sabe? Então é uma dica, assim, fantástica e que realmente mudou o meu aprendizado. Foi começar a ver vídeos em inglês. Beleza, próxima dica. Filmes. Eu já falei aqui sobre os filmes. Aqui no Brasil a gente tem a exibição de filmes legendados nos cinemas, então se você quiser ir ver, eu recomendo que você faça isso, mas é aquilo, né? Eu geralmente não vou no cinema sozinha, eu geralmente vou com meu namorado, com a minha mãe, e eles não gostam de ver filme legendado. Então eu geralmente vou pra ver dublado, mas quando eu tô em casa, eu sempre assisto na língua nativa, sendo inglês ou qualquer outra língua, não importa, tá? Eu gosto da sensação de ouvir o filme na língua em que ele foi gravado. Eu não gosto muito de dublagem. Então eu recomendo que vocês façam isso, porque vai desenvolver o seu ouvido bastante e vai te fazer treinar mais as palavras que você conhece, aumentar o seu vocabulário, isso é ótimo. E chega uma hora em que você tem momentos no filme em que você não pode simplesmente ficar lendo a legenda. Então você é obrigado a entender o que o personagem está falando sem a legenda. E é aí que mora o grande aprendizado disso tudo, tá? Dica número 3, músicas. Já falei sobre isso também. Eu continuo usando músicas para aprender, tanto inglês quanto outros idiomas, porque sim, eu estou estudando outros idiomas neste momento. E as músicas são meio fantástico, porque, de novo, há cantores de outros países que gravam em inglês, então há sotaques diferentes envolvidos, há formas como eles cantam e quando a gente canta, a gente fala a palavra de um jeito diferente, né? A gente fala pra poder ela se encaixar na música. Então, quando você pega uma música em que um rap, por exemplo, e tenta ouvir cada palavra que está sendo dita, ou então você pega uma música que tem uns sons mais puxados, né? Mais alongados, que fazem com que as palavras meio que se misturem, e você tenta entender sem precisar da letra, e aí depois você pega essa letra, isso é o que eu faço, tá? E aí você pega a letra da música e vê se você acertou as palavras que você achou que era. Isso me ajuda bastante a descobrir palavras, a entender melhor as coisas, enfim. Dica número 4, leitura e traduções. Eu adoro livros, eu sou muito, tipo, eu gosto muito de coisas de entretenimento de modo geral. Eu gosto de vídeos no YouTube, eu gosto de filmes, eu gosto de músicas, eu gosto de jogos, eu gosto de livros. Eu gosto de entretenimento. E eu sou muito viciada em leitura. E muitos dos livros que eu sou apaixonada e tenho, tipo, a linha inteira, por exemplo. Esse aqui, que é um dos que eu mais gosto, que é a série da Rainha Vermelha. Eles são escritos pela Victoria Aveyard. E ela, como vocês já devem imaginar, é americana. Então, o que eu fiz foi, eu comprei os livros físicos em português, A Prisão do Rei, esse aqui é o terceiro livro da série. Eu tenho todos os 4 livros da série principal, eu já li todos eles, e o que eu fiz foi, depois que eu terminei de ler, eu baixei os livros em inglês. E aí eu fui ler em inglês, para poder ter esse contato com a literatura inglesa na sua língua nativa, ao invés de ser traduzido. E aí, como eu já li aquela história, como eu já sei o que acontece, eu já sei as falas, eu já sei tudo, quando você lê o livro em inglês, você acaba meio que entendendo muito mais do que, né, se você tivesse lido pela primeira vez. Você pode fazer isso, ler o livro inteiro em inglês primeiro e depois ler em português. Mas eu acho mais útil, um conhecimento mais fácil de se adquirir quando você lê em português primeiro e depois você lê em inglês, porque aí você vai ter uma noção melhor do que você está lendo, né? Mas se você quiser testar o seu conhecimento, aí eu recomendo sim que você leia em inglês primeiro e depois leia em português para ver se você acertou o que você estava pensando da história aquele tempo inteiro. E dica número 5, legendas. O que eu quero dizer com legendas? Tem duas segmentações nessa categoria de legendas. A primeira, legendas em filmes, séries e etc.
Um tipo de legenda que eu gosto bastante é o de música. Você tem uns aplicativos, tem um aplicativo que eu gosto bastante, que todo mundo me pergunta quando eu tiro print do meu telefone, tem uma bolinha laranja assim no canto da tela, todo mundo fica me perguntando, que é isso, que é isso? É o Music Match. É um aplicativo que pega a música que você está ouvindo, independente de onde você está ouvindo, você pode estar ouvindo no Google Play Music, no Spotify, na sua galeria de músicas do telefone, não importa. Ele vai pegar e vai reconhecer a música e ele vai te dar a letra daquela música como se fosse um karaokê, sabe? Conforme a música vai indo, ele vai mostrando a letra naquele momento exato. Isso me ajuda bastante primeiro, aprender a cantar as músicas que eu gosto de cantar, a reconhecer as palavras que estão nessas músicas, a poder entender um pouco melhor o contexto, porque se você quiser, ele coloca a versão em inglês em cima e a frase embaixo, na tradução embaixo. E isso ajuda muito pra mim, pelo menos, né? E ele fica sempre ali, uma extensãozinha, fica laranjinha no cantinho da tela, você clica a hora que você quiser. E me ajuda bastante, me ajudou muito durante anos, e eu recomendo bastante esse aplicativo pra todo mundo. Então, existem outras versões também. Eu usei o Music Match porque ele é completamente gratuito. Existe uma versão paga dele, mas não é necessário que você compre a versão paga, tá? Ele disponibiliza as letras gratuitamente. Então, pra mim, ele era muito bom. Mas existem outros aplicativos que entregam o mesmo serviço, então você pode sim procurar por outros aplicativos. Tem um agora no Spotify que se chama Behind the Lyrics, algo assim. E não sei como ele funciona, porque eu nunca baixei pra ver, eu continuo com o Music Match mesmo. Mas se você quiser testar, tá aí as minhas dicas, tá? A segunda metade da seção legendas é que, se você gosta muito de um youtuber, mas os vídeos dele não tem legenda, mas ele habilita pra que você... Porque tem essa função no YouTube, que é a de que o criador de conteúdo pode habilitar que a comunidade crie legendas pro vídeo dele. O que você pode fazer é clicar aquele símbolozinho de ferramenta que tem no cantinho da tela, que você vai ter a opção de legenda e você pode criar legenda para aquele vídeo. E eu já fiz isso para os vídeos da Mikey, do Glam Gore, que é um canal de maquiagem que eu sou apaixonada, eu acho o trabalho dela fantástico, e eu queria que a minha mãe e uma amiga minha na época pudessem assistir aos vídeos dela e entender o que ela estava dizendo, porque eu sempre gostei muito dela e eu queria compartilhar com outras pessoas. Mas como essas pessoas não falavam inglês, eu decidi que eu iria legendar os vídeos para poder compartilhar com outras pessoas. E essa experiência de legendar o vídeo de alguém fez com que o meu horizonte para o inglês se abrisse muito, porque eu tinha que sentar, escutar, entender o que ela estava dizendo e escrever o que ela estava dizendo de uma forma que ficasse adequada com a legenda, né? Para não perder o tom. Quando você vai traduzir alguma coisa, você não pode simplesmente pegar o sentido literal de uma palavra. Você precisa traduzir ela de forma que o sentido seja entregue da forma que tem que ser. Nós, no português, nós temos as nossas expressões que, quando a gente traduz ao pé da letra para o inglês, não faz o menor sentido. Mas existem outras expressões no inglês que expressam o mesmo significado dessa expressão em português, certo? E não é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai traduzir alguma coisa. É trazer essa expressão que, traduzindo literalmente, não faz o menor sentido, para o português, de forma que ela faça sentido em português, usando talvez uma outra expressão ou usando uma outra palavra que signifique a mesma coisa, entendeu? Então isso faz com que você pense mais e meio que comece a raciocinar um pouco melhor sobre o que você está dizendo, sabe? O que você está traduzindo. Traduzir coisas de modo geral é um ótimo exercício de inglês. Traduzir frases soltas, traduzir vídeos, traduzir filmes, enfim, é um ótimo exercício para quem está aprendendo. No caso, é mais para quem já sabe bem mais, né? Para quem já tem um conhecimento maior de inglês. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas de inglês. Isso é como eu aprendi. Eu hoje tenho um nível de fluência que eu considero avançado. Eu já fiz testes que me colocaram no nível avançado de inglês. E eu tenho o costume de conversar com pessoas em inglês, de assistir filmes em inglês, fazer tudo em inglês, porque eu gosto muito dessa língua.
E no momento eu estou tentando aprender japonês e francês. Já consegui chegar na parte do, tipo, já consegui passar da parte do hiragana em japonês. Mas ainda falta muito, né? Porque japonês é um negócio muito complicado. E francês também é difícil de falar. Então, se vocês quiserem saber como que eu tô fazendo pra estudar francês e japonês, deixa aqui nos comentários que aí eu respondo pra vocês. Ou talvez eu faça um vídeo mostrando, né, como que eu estudo. Gostaria de dizer que se você quiser fazer cursos online, também é uma ótima opção. Eu gosto muito de usar o Duolingo, que é um aplicativo, né? Acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento na vida no YouTube, que é o aplicativo do Passarinho Verde, né? Que tem vários e vários e vários idiomas que você pode aprender lá, gratuitamente, tá? Existe, claro, a versão paga, todo aplicativo desses existe uma versão paga, mas o Duolingo te disponibiliza o curso inteiro gratuitamente. É por lá que eu tô estudando japonês e francês, e às vezes eu também estudo um pouco de inglês, mas eu não gosto muito de estudar inglês por lá, porque eu teria que passar por toda a parte básica e eu já sei, então eu passo direto. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, falando sobre como eu aprendi, dando minhas dicas e é isso, entendeu? Não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. E deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. É isso. Vou deixar alguns vídeos aqui pra quem quiser assistir, é só clicar em um deles. E clica aqui pra se inscrever no canal, ok? Aqui a gente tem de tudo. A gente fala sobre beleza, a gente fala sobre cabelo, a gente fala sobre filme, a gente fala sobre jogo, a gente fala sobre tudo. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. E o canal fala sobre mim. Então a gente fala sobre tudo. Então não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo e de comentar aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal. A gente se vê no próximo. Um big, 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 big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!